Nossa reflexão começa em Gênesis capítulo 11 e agora estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 6, que nos diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Meus queridos irmãos e amigos, o capítulo 11 de Gênesis é bem conhecido. Isso devido à grande história da Torre de Babel, bem contada na escola dominical, e as crianças sabem muito bem dessa história. E eu quero falar sobre a intenção humana. Em uma leitura preliminar desse capítulo, podemos perceber que o homem já é bem consciente do que é capaz de fazer: construir, avançar. Isso lhe deu um sentimento de orgulho e glorificação pessoal, pois esse homem entendeu que poderia construir seu próprio mundo sem a presença de Deus. Lendo a Bíblia, nós podemos perceber nesse próprio livro de Gênesis que foi isso que o diabo prometeu para Eva. Através do conhecimento, ela se tornaria capaz, e ele disse que os dois, Adão e Eva, seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. Conhecimento do homem traz mudanças, mas mudanças limitadas. Traz progresso, mas progresso limitado. E aí o próprio homem, ele tem conhecimento, mas ele não pode evitar a morte, ele não pode evitar a dor, ele não pode construir o seu próprio destino. Isso é impossível. Então aqui a história da Torre de Babel começa mostrando homens que têm conhecimento, capacidade, inteligência, que estão construindo, que estão avançando, mas tudo baseado em um orgulho, em uma glorificação pessoal, em um sentimento puramente humano, pois aqui o homem não quer a presença de Deus. Prepotência e confiança humana é o que se nota nesse capítulo. Ademais, há uma coletividade para um bem próprio, uma realização apenas para coisas deste mundo. Aqui nós vemos o povo unido, aqui nós vemos o povo reunido, aqui nós vemos as pessoas tendo os mesmos ideais, mas ideais e unidade contra o próprio Deus. O homem sempre desejou e deseja construir seu mundo, fazer suas conquistas. Por isso se nota nos dias de hoje ele buscando conhecer outros planetas, ser o salvador de tudo. E a unidade promovida por ele é sempre no propósito de salvar sua identidade humana, seus ideais. Então perceba que Babel é um mundo unido, é um mundo que se ajunta para fins próprios, para interesses particulares. E é isso que nós podemos perceber nesse mundo de Babel. Políticos que só lutam pelos seus interesses. Algumas classes que se fecham e que buscam apenas a realização dos seus ideais humanos, para manter a sua identidade, mas não o seu todo. É isso que podemos ver no comunismo, que na verdade nunca funcionou e nem vai funcionar. Mas por que há esses interesses e classes? Porque o próprio Jesus Cristo disse, em João 15:19, que o mundo não ama os cristãos porque os cristãos buscam interesses do céu, enquanto que as pessoas que estão dentro dessas classes buscam interesses particulares. Uma coisa interessante podemos notar nesse capítulo: Deus deseja a unidade do seu povo, mas aqui ele quer a desunião. Por quê? Porque ele sabe que o homem não tem nada de bom para oferecer à humanidade. O homem pode avançar, o homem pode construir, o homem pode gerar alguma coisa, mas o homem não pode dar o que a humanidade precisa. Por exemplo, o mundo não pode construir a paz. Qual é o homem que constrói a paz?
O homem não pode dar a saúde, o homem não pode dar o sono, o homem pode dar conforto, o homem pode trazer avanço de estradas, de avião, mas o homem não garante a vida. O homem não garante a paz, o homem não garante a segurança plena. Uma prova disso é que todos sabem que o avião é o meio de transporte mais seguro, mas sempre está caindo o avião e matando a todos. Por quê? Porque o homem pode trazer avanço, pode trazer progresso, mas tudo isso é limitado. E aqui nós vemos que a união, a formação de vários grupos aqui na Torre de Babel, Deus desfaz esta união. Por quê? Porque Deus sabia que era uma união para o mal. Era uma união não para promover o bem. Quantos não se unem? Quantas nações não fazem coligações? Tudo para o mal, para destruir pessoas, para criar guerra. O modo de Deus agir contra os intentos dos homens é porque Ele sabe os propósitos que há nos seus corações. Vaidade, orgulho, autoconfiança, prepotência é o que domina o coração de uma sociedade alienada de Deus. No futuro, Deus irá trazer algo melhor para as pessoas, porque, na verdade, Ele não vai trazer apenas um fim nacionalista, algo egoísta, mas vai trazer a união de todos para a glória do seu nome. Por que isso vai acontecer? Por que isso é possível? Por causa do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus e salvação para tantos quanto nele creem. Então, o Evangelho traz unidade, o Evangelho traz paz, o Evangelho traz comunhão, o Evangelho é o poder de Deus. Então, quando você olha para as divisões dessas nações, vai chegar o tempo em que todas as nações serão unidas por causa do poder do Evangelho. E aí todos terão a mesma língua, conforme podemos ver Sofonias 3:9, que diz assim: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Perceba que o Evangelho tem essa capacidade de unir, porque Jesus Cristo morreu para formar um só povo. Lendo Gênesis capítulo 11, a Bíblia diz: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Você deve analisar que essa palavra língua do hebraico safá é lábio, linguagem. Falar do hebraico é devarim, que quer dizer palavra, assunto, coisa, questão. Então, falar está relacionado mais ao órgão. Já o dabar, ou falar, ou devarim, quer dizer assunto, quer dizer algo em questão, palavras. É importante entender que esses habitantes, conforme aparece aqui em Gênesis 11, eles eram colonizadores. E eles começam a se espalharem e a construir uma cidade forte porque eles buscavam proteção contra outro possível dilúvio que poderia surgir. Eles se organizam buscando proteção, mas tudo sem a presença de Deus, sem contar com a ajuda de Deus, apenas com esforço humano. Por isso, nesse texto bíblico, você vai encontrar essa expressão: disseram uns aos outros, façamos, edifiquemos. Todo projeto sem Deus cai por terra. Por isso que o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque que até hoje, o homem com seu saber, com a tecnologia, não tem conseguido manter paz, amor, comunhão, porque tudo que se constrói é sem Deus, é sem a presença desse ser divino. A palavra terra que aparece em Gênesis 11 primeiro, não deve ser entendida como terra no sentido literal, e sim como pequenos grupos que estavam se reunindo para construir esta grande cidade. O texto diz que nesse tempo havia uma só língua. Quando Noé saiu da arca, saiu eles e os seus filhos. E eles falavam uma só língua, um só idioma. E é interessante analisar que quando todos começam a se espalharem, eles não vão para longe. Eles ficam habitando ali próximo ao vale do Eufrates. Siná era a região norte da Mesopotâmia. E aqui, com o aumento das pessoas, alguns descendentes de Noé foram para o leste. Lá chegando, então, eles procuram um lugar para construir essa cidade. Pela construção dessa cidade, eles queriam impor uma importância perante outros povos e também causar uma impressão perante os deuses na construção dessa Torre de Babel. Uma coisa interessante sobre os fundadores dessa cidade é que eles sabiam do valor de trabalharem juntos, de estarem unidos, pois quanto mais unidos, mais força teriam. E eles buscam ser célebres, ou seja,
eles queriam não mais serem espalhados, mas fortes para vencerem qualquer batalha, qualquer imprevisto. Pela construção dessa torre, esses homens entendiam que jamais seriam esquecidos, mas que seriam fortes, estariam unidos e que jamais seriam erradicados da face da terra. E poderiam desafiar até Deus, pois essa construção dessa torre buscava estabilidade, mas tudo baseado na força, na coragem e no esforço humano, sem a presença de Deus. Nós queremos dizer que todo projeto sem Deus é falível. Toda unidade ou ajuntamento sem Deus não prospera. Portanto, o melhor é buscarmos a Deus, confiarmos no seu poder. O próprio Gamaliel disse em Atos 5, 38 e 39. Ele disse: se esta obra for de Deus, prosperará. Se não, ela cairá. A Torre de Babel não era um projeto de Deus, por isso caiu. A igreja, ela sim, é um projeto de Deus, por isso até hoje está de pé. Louvemos ao Senhor, confiemos nele, façamos uma construção, sempre dependendo de Deus, e assim seremos abençoados, em nome de Jesus. Amém.